Abençoados e abençoadas, graça e paz a vós todos. Hoje, sábado, dia 8 de junho de 2024, às 20 horas e 30 minutos, estou aqui para gravar mais uma poderosíssima palavra. A pérola da graça de Deus. Espero que todos vocês tenham tido este dia, que ora está se findando como o melhor dia da vida de cada um de vocês. Pelo menos foi da minha. Porque, independente das circunstâncias, vai ser sempre o melhor dia, porque tudo é a vontade de Deus. Eu quero hoje usar por tema a expressão inferno, usada pela religião evangélica, é colocar medo e terror nos filhos de Deus, nas pessoas. E eu quero ler no livro histórico de Mateus, capítulo 5, que diz assim: Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolarizar contra seu irmão está sujeito a julgamento, e qualquer que dizer ao seu irmão raca estará sujeito ao sinédrio. Mas quem disser tolo estará sujeito ao fogo do inferno. Queridos, os religiosos evangélicos, eles acreditam piamente que o inferno existe como lago de fogo e tormento eterno. Ninguém tira isso das suas mentes. Eles querem porque querem a existência desse lugar. E eles usam até determinados trechos bíblicos, principalmente aqueles ditos pelo Cristo Nazareno, ao se expressar, ao se referir ao inferno. Não sabe eles que no original o significado não é este que a religião dá, que é o lago de fogo e tormento eterno. O significado de inferno é a parte baixa, é sepultura. E quando Jesus se referia a este lugar, ele estava se referindo a Geena, um lugar que ficava ali nas partes baixas de Jerusalém. Era um crematório, aonde queimava-se noite e dia. Havia enxofre naquele lugar para que o fogo não se apagasse. Então Jesus nunca disse que as pessoas iriam se queimar no fogo do inferno. Isto é uma mentira, é um engano da religião, principalmente a evangélica. Se tirar o inferno e se tirar Satanás como ser espiritual desses lugares, as portas das sinagogas se fecham, porque essas duas coisas levam as pessoas a frequentar esses lugares. As pessoas têm medo do inferno. As pessoas têm medo desse ser espiritual chamado Satanás. Então eles se refugiam dentro desses templos religiosos, porque eles foram ensinados que, aceitando Jesus como Salvador, se batizando em águas, comendo pão e tomando suco de uva, e tendo seu nome arrolado no rol de membros dessas instituições, elas estão livres do inferno. É assim que eles ensinam e é assim que eles acreditam. Essas coisas são ditas e ensinadas pela religião evangélica, sem nenhuma fundamentação verdadeira. Assim sendo, podemos dizer que é uma grande mentira da religião. Esse inferno dito por eles não tem nada a ver com o que eles ensinam. Como já temos ensinado, como eu já disse no início, o significado é sepultura, tanto no hebraico quanto no grego, que foram as línguas originais em que a Bíblia foi escrita.
ela foi traduzida para a nossa língua. João Ferreira de Almeida traduziu para a língua portuguesa. Ele era um padre e ele então tinha os interesses da Igreja Católica Apostólica Romana. E então há muitos erros de traduções pelo padre João Ferreira de Almeida ao traduzir a Bíblia do original para a nossa língua. Então, é o lugar para onde todos nós iremos. Está escrito lá em Jó capítulo 7, versículo 9. O pó, vai voltar ao pó, a sepultura, a parte mais baixa, e de lá nunca mais vai subir, vai desaparecer. Mas eles têm o prazer de afirmar isso para que as pessoas não deixem de frequentar os templos, se tornando então prisioneiras desses lugares. Eles, os religiosos, têm em suas mentes que se eles estiverem afastados desses lugares, quando morrerem, vão queimar no inferno. Quantas das vezes você ouviu e ouve as pessoas dizerem: se você está desviado, volta para a igreja, volta para a casa do Pai, Jesus está voltando. Então quem falou isso aqui em Mateus capítulo 5, versículo 22? Foi um judeu. Jesus, ele era judeu. Isso aqui era uma parábola. O corpo volta à sepultura e o espírito volta para Deus, segundo Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Então tudo isso que Jesus usou aqui, nessa parábola, era uma figura de linguagem. Corpo não entra no céu, carne e sangue não herdam o céu. Aí eles dizem: não, mas vai haver uma ressurreição dos mortos. Os seus corpos serão transformados. É isso que eles ensinam. O reino é físico. Ou seja, o reino é espiritual, ele não é físico. Então todos os escritos em Mateus, em Lucas, Tiago e Apocalipse foram ditos por judeus. Foram os judeus que disseram, porque os judeus utilizavam lago de fogo. Onde ficava o lago de fogo? Assim como eles, os religiosos, usam para amedrontar, para ameaçar, para impor medo e terror nas pessoas. E era assim que também naqueles dias os judeus usavam essa figura de linguagem, uma metáfora. Mas eu quero te dizer que aquele que tem o entendimento não tem medo dessas coisas. Nós não tememos esse inferno pregado e ensinado pela religião. Nós não tememos esse ser espiritual que a religião afirma categoricamente existir. O lugar usado como lago de fogo pelos judeus era o lado externo de Jerusalém. Como eu já disse, a Geena, aonde o fogo nunca se apagava. Era noite e dia, aquele crematório permanecia aceso. E era a este lugar que os judeus se referiam, Geena. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 13, Paulo recebe a revelação do Cristo ressuscitado. E então ele traz esta revelação para os gentios e para tanto quanto outros crescem. A salvação na mente, para que o entendimento viesse, para que as pessoas se afastassem de uma vez por todas de todos esses rudimentos da lei de Moisés. Mas hoje nas sinagogas continuam lá os preceitos dos homens, os rudimentos da lei de Moisés.
os seus achismos, interpretando de forma literal a Bíblia, não respeitando as ocasiões, os verbos nos seus tempos, o remetente, o destinatário, para quem, por quê e para que foi escrito. Tudo por eles é futuralizado, quando tudo já se cumpriu, quando tudo já aconteceu. Não há mais profecia alguma para se cumprir. A Bíblia se tornou um livro histórico. Sim, era profético, porque precisava se cumprir todas as profecias, e todas elas se cumpriram. Não há mais nada a se cumprir. Então se tornou um livro histórico. Então nós cremos na escatologia consumada. Então esse fogo é o da destruição de toda Jerusalém no ano 70. Tito invadiu. Jerusalém foi invadida, ela foi cercada, foi incendiada. A destruição veio, tal como o Cristo Nazareno se referia nos seus dias para o povo de Deus, que eram os judeus. O crer na mente que os discípulos foram ao mundo de Israel, segundo Marcos 16:15, era para crer na mente. Não é essa salvação pregada e ensinada pela religião. Era para que eles fossem livres, libertos, salvos da grande tribulação que estava por vir. Então, fogo do juízo. Era a isso que eles estavam se referindo. Então, esse termo usado pelos judeus, israelitas não passaram de parábolas. Esse termo não passava de uma parábola, de figuras de linguagem, para amedrontar os seus ouvintes. E é o mesmo que a religião faz nos dias que nós estamos vivendo, nos dias de hoje. O negócio deles é colocar pânico, o negócio deles é colocar terror, o negócio deles é colocar medo nas pessoas, para que elas se tornem prisioneiras desses lugares. Eles têm seus interesses e suas conveniências. Eles querem título, amam serem chamados de pastores, de bispos evangelistas, amam os seus títulos, querem estar sempre em posições de destaque, serem paparicados, serem adorados, reverenciados pelos seus membros, pelos seus rebanhos, assim como eles os chamam. Sem falar nos seus interesses, nas suas conveniências financeiras que lhes proporcionam bem-estar e mordomia. É disso que eles querem e se apegam cada vez mais. Então tem que se colocar medo e terror nos filhos de Deus que lá estão, para que eles nunca saiam desses lugares. O véu está posto, eles não conseguem entender porque ainda não foram salvos na mente. Seguem Moisés, praticam cerimoniais, acreditam naquilo que lhes ensinam como se fosse uma verdade. São narrativas contadas séculos e séculos e torna-se com o tempo uma verdade. Por isso que eles acreditam no inferno, por isso que eles acreditam em Satanás, por isso que eles acreditam que Jesus, que já veio, ainda virá. Creem em ressurreição, em transformação, enfim. Creem que virá ainda uma grande tribulação, que haverá um arrebatamento. Eu quero te dizer, Deus é eterno, nunca ordenou a ninguém que se fizesse essas coisas. O fogo do inferno dito pelo judeu, volta a dizer, era a Geena, era a esse lugar, a esse crematório que eles estavam se referindo. Mas a religião diz que o inferno é um lugar de tormento, é um lugar de fogo e tormento eterno. Então os que liam ou escutavam acerca disso não entendiam, assim como nos dias de hoje eles também não entendem.
porque o véu de Moisés está posto, está sobre eles, está sobre os seus rostos, e os levam a passar aflições carnais, porque não buscam as coisas espirituais. Eles vivem em aflições, porque andam na prática das obras, porque andam voltados para as coisas desta vida, para as coisas deste mundo. Ainda são meninos, são alimentados com leite, ainda não cresceram, não se tornaram adultos, então não tem como se alimentar com uma palavra dessa, com a pérola da graça de Deus, com a palavra da verdade, com essa palavra que abre a mente, que abre os olhos, com esta palavra que mostra o único Deus soberano que reina sobre tudo e todos e Senhor de todo. Esta palavra que nos mostra que somos todos iguais, que não somos mais do que quem quer que seja. Esta palavra que nos faz reinar em vida, esta palavra que nos faz entender a perfeita, boa e agradável vontade de Deus, esta palavra que nos mostra que Deus é espírito e os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. Essa palavra nos mostra que o nosso culto a Ele é racional, nos faz descansar tão somente nele e crescendo cada vez mais no seu entendimento. Então, essa palavra inferno, essa expressão que a religião ainda usa nos dias de hoje, era usada nos dias do Cristo Nazareno pelos judeus. Era uma figura de linguagem, era uma forma que eles usavam também para colocar medo nas pessoas, terror nas pessoas. Então, se você gostou, divulgue, compartilhe. Quem não é inscrito, se inscreva. Estamos chegando aos 4.000. Faltam 59 pessoas para os 4.000 inscritos. Divulgue e compartilhe. O meu muito obrigado, um beijo no seu coração, um forte abraço, um bom resto de final de sábado e que vocês tenham um domingo tranquilo e feliz. Eu termino dizendo que nós da graça de Deus amamos vocês.